claro. A população sempre em segundo plano. A população está sempre em segundo plano. Ela está ali para ser enganada. Por isso que ela é mantida ignorante, desinformada, para ser fácil de manipular. Mas tem vários sintomas disso. A doação do conversor de televisão digital por um Estado que não garante nem alimentação, nem moradia, nem ensino decente, nenhum direito fundamental, constitucional. Um Estado que viola a sua Constituição, que não cumpre a Constituição, está dando conversor de televisão digital para quem não pode pagar. Isso não é generosidade, isso é controle mental, é estratégia de controle mental. Se aproveitando da ignorância que é implantada com a falta de investimento em uma educação decente. O próprio modelo de educação é empresarista, não prepara pessoas para formar uma sociedade em harmonia, para buscar harmonia social. Ao contrário, as escolas ensinam você a ser um competidor implacável, para causar um monte de derrota, você é inimigo de todo mundo, você tem que vencer, você tem que ganhar. É uma educação totalmente voltada para os interesses empresariais. Um Estado dominado desde cima do poder público, se você tem a cúpula do Estado, a presidência, os ministérios, nomeados por empresários, totalmente dominados, todo o Estado se torna criminoso. Se o poder público é uma farsa, e o poder realmente econômico está acima, está nos círculos escuros que ninguém vê do controle econômico, então você tem um crime social descendo por toda a estrutura. Você vê a medicina agindo criminosamente, você vê a engenharia agindo criminosamente, você vê todas as áreas sociais sempre prejudicando o povo, sempre favorecendo um punhado de gente que não precisa de mais do que tem, mas não abre mão de controlar o Estado, não abre mão de manter o povo na miséria, na pobreza. A maioria das pessoas é formada para ser explorável, de baixa qualificação. Não há investimento na educação exatamente por isso, porque a educação pública tem a função de formar mão de obra barata, explorável. Enquanto que a educação particular, que tem mais qualidade, tem uma qualidade empresarial, forma pessoas que vão administrar os sabotados sociais, as vítimas de crime social que o Estado comete contra o povo desde o Império. O Estado, a formação do Estado, a estrutura do Estado é formada para privilegiar sempre uma minoria ínfima e dominar, manter a população quieta, servindo, servil, explorada, escravizada, ignorantizada, desinformada, para ser conduzida. Eu acho que esse é um momento em que está se percebendo que a estrutura do Estado é totalmente insincera, é totalmente falsa. O que diz não funciona. Na verdade, funciona para servir sempre aos mesmos, nas suas dinastias, e sempre enganar a população, escravizar a população, explorar a população. É a percepção disso que precisa ser espalhada, porque só percebendo isso que a coisa pode mudar. Não tem revolucionarismo que funcione se você não perceber que a estrutura é falsa. Através das instituições não funciona, porque elas estão totalmente dominadas, totalmente infiltradas, totalmente dominadas. Inclusive as universidades. A mentalidade dos formados é formada com aquela superioridade separatista, sabe, com aquela intenção de sempre estar servindo as empresas, como se as empresas fossem um grande benefício. E essa é mais uma das grandes mentiras. As empresas dominam o Estado e colocam o Estado a seu serviço, traindo sempre a população. Porque quando você tem como objetivo o lucro, o custo é uma coisa que tem que ser diminuída. E o trabalho está colocado dentro do custo. O ser humano é parte do custo. Tem que receber o mínimo possível. É uma regra empresarial. Paga-se o salário mais vergonhoso, mais escorchante possível, com o mínimo de direitos possível. Você vê o cara que hoje é presidente ter afirmado que se o trabalhador quer trabalho, ele não pode ter direitos. E se ele quer ter direitos, ele não pode ter trabalho. Sabe? É a expressão empresarial da coisa. É desumano, é antissocial. É por isso que você diz que é sincero também. Ah, sim, sim. Esse presidente é o que representa com mais exatidão, com mais fidelidade, a elite brasileira. Escravista, homofóbica, violenta, aproveitadora da ignorância, ambiciosa, desumana, insensível, indiferente ao sofrimento. É a cara das elites brasileiras. Aliás, não só brasileiras, as elites de todos os países colonizados. Porque o colonizador, no seu domínio, ele formou em cada colônia uma elite que ele privilegiou, encheu de privilégios e riquezas em comparação à população, para que essa elite se tornasse serviçal deles,
e desprezadora da própria população. Você vê que a elite despreza o povo, diz que o brasileiro é inferior, e idolatra os colonizadores, os europeus, os estadunidenses, que são exatamente quem bota as dragas de sucção aqui, quem impõe a miséria a gente, quem impõe a ignorância, que no fim das contas acaba dando nesse caos social que a gente vive. É miséria, é ânsia de consumo, óbvio, vai dar criminalidade, vai dar violência, vai dar revolta, é óbvio. Não se trabalha a causa da violência, não se trabalha a causa da criminalidade. Você quer combater dando tiro, matando. Não adianta, você pode matar todos os bandidos de hoje, cara. Amanhã vai ter novos bandidos. Porque não secou a fonte é a miséria, a fonte é a desigualdade. E mais a ânsia de consumo. Se vive para consumir. Foi-se implantada essa ideia, essa forma de vida, com um massacre publicitário e midiático. A gente precisa de muito mais coisas abstratas, de sentimento, de afeto, de troca, de integração, de solidariedade, do que de matéria.